Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Hoje iniciaremos um novo assunto. Nós finalizamos onda com aquela parte de física moderna que a gente falava de partícula-onda e agora vamos introduzir termodinâmica. Termodinâmica. Bom, o que vem a ser termodinâmica? Termodinâmica é o ramo da física que estuda os efeitos das mudanças de temperatura sobre a matéria e os processos de troca de calor entre corpos em escala macroscópica. Ou seja, os efeitos de calor e temperatura sobre corpos macroscópicos faz parte do estudo da termodinâmica. Termo, em grego, calor. Dínamos, força. Então, são os processos de troca de calor e os efeitos físicos, como força e trabalho, que eles acabam gerando. Para a gente estudar a termodinâmica, nós vamos ter que conceituar algumas grandezas. Precisamos conceituá-las. E a primeira grandeza que precisa ser conceituada é temperatura. O que vem a ser temperatura? Temperatura é uma medida do grau de quente ou frio de um corpo. Quão quente está um corpo ou quão frio está um corpo, a grandeza que vai nos fornecer esta informação é a temperatura. Mais para frente nós vamos melhorar essa definição. Essa é uma definição introdutória. Mas daqui a pouco, quando a gente vê teoria cinética dos gases, a gente vai dar uma definição melhor para a temperatura. Mas por enquanto, fiquemos com a ideia de temperatura associada ao grau de quente ou frio. Quanto mais quente um corpo, maior a temperatura dele. Quanto mais frio um corpo, menor a temperatura dele. E a gente percebe a temperatura pelos nossos sensores biológicos, tá? Sensores existentes na pele. Eles nos dão a sensação de quente ou frio. Uma outra grandeza importante que precisa ser conceituada é calor. Calor é aquilo que causa variação de temperatura. Mais para frente a gente vai melhorar esta definição também. Mas por hora, fiquemos com a ideia. Calor é aquilo que causa variação de temperatura. Temperatura é quão quente ou quão frio um corpo está. Se eu quero aumentar a quentura do corpo, eu preciso dar mais calor a ele. Se eu quero diminuir a quentura ou esfriar este corpo, eu preciso retirar calor dele. Então, o calor, ele é sempre doado ou retirado de um sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um sistema. Você pode doar calor para esse sistema ou retirar calor desse sistema. Quando eu dou o calor para o sistema, neste caso a temperatura do sistema aumenta. Quando eu retiro o calor de um sistema, a temperatura do sistema diminui. Então, são conceitos que eu tenho em mente. O que causa aumento ou diminuição de temperatura é o calor. E mais para frente a gente vai melhorar bem essa definição de calor. Então, se um corpo ganha calor, a temperatura dele aumenta, ele aquece. Se um corpo perde calor, a temperatura dele diminui, ele resfria. Então, o calor é aquilo que causa a mudança de temperatura. E temperatura é aquela grandeza que vai nos dizer quão quente ou quão frio o corpo está. Olha, se um corpo é aquecido, a temperatura aumenta. Se um corpo é resfriado, a temperatura diminui. Se um corpo é aquecido é porque você deu calor para ele, a temperatura dele subiu.
Se um corpo é resfriado, é porque você removeu o calor dele. A temperatura do corpo diminuiu. O que é um corpo quente? O que é um corpo frio? Se o corpo, aí a gente vai chamar de corpo quente, aquele de maior temperatura. E o corpo frio, aquele de menor temperatura. Ou seja, o conceito de quente e frio, o conceito dessas duas propriedades é relativo. Significa, depende da comparação. Quente em relação a quem e frio em relação a quem. Um corpo eu só posso dizer que ele é quente quando eu tenho um outro para comparar. Então, quente para a gente vai ser o corpo de maior temperatura. E frio vai ser o corpo de menor temperatura. Então, um corpo é frio quando ele tem menor temperatura do que o outro que eu estou comparando. Então, o outro passa a ser o quente. Então, um corpo quente é o corpo de maior temperatura. Se eu resfrio esse corpo, ele fica frio. Portanto, ele passa a ser o corpo de menor temperatura. Corpo quente, maior temperatura. Corpo frio, menor temperatura. Quente e frio, não posso esquecer, são conceitos relativos. Se eu perguntar a chama de um palito de fósforo aceso é quente ou é fria? Depende com quem eu comparo. Se eu comparar com a minha pele, ela é quente. Se eu comparar com a temperatura do Sol, ela é fria. Por quê? A temperatura do Sol é maior do que a temperatura da chama do palito de fósforo. Uma pedra de gelo é quente ou é fria? Depende com quem eu comparo. Ela é considerada fria quando comparada com a temperatura da minha pele. Uma pedra de gelo de água no congelador, ela é considerada quente quando eu comparo com o nitrogênio líquido, que tem uma temperatura de 190 graus Celsius negativo. Então, quente e frio são conceitos relativos. A gente vai chamar de propriedade termométrica toda propriedade física que se altera com a variação de temperatura. Então, toda propriedade que mudar com a temperatura vai ser chamado de propriedade termométrica. E nós temos variação de comprimento. Você tem vários corpos que você muda a temperatura, o comprimento do corpo muda. Variação da área. Vários corpos em que você muda a temperatura, a área do corpo muda. Vários corpos onde você muda a temperatura, o volume do corpo muda. Variação da resistência elétrica, você muda a temperatura, a resistência elétrica muda. Então, essas propriedades aqui estão associadas à mudança de temperatura. Então, elas são propriedades termométricas. Essas três grandezas aqui, ó, comprimento, área e volume, elas geralmente, a gente vai ver que não é sempre, geralmente elas aumentam com a temperatura. Então elas se expandem. Outra palavra para expansão é dilatação, elas dilatam. Então, o que é dilatar? É aumentar com a temperatura, aumentar o tamanho. O que é contrair? É diminuir com a temperatura, falando de propriedade termométrica, obviamente. Tem coisas que podem contrair ou dilatar sem efeito de temperatura. Mas aqui eu falo que vou ter uma dilatação térmica quando eu esquento o corpo e ele aumenta de tamanho. Falo que eu vou ter uma contração térmica quando eu resfrio o corpo, ele diminui de tamanho. A resistência elétrica de diversos materiais
também varia com a temperatura. Bom, o que é um termoscópio? Termoscópio é um dispositivo que indica qualitativamente a variação de temperatura de um corpo. Qualitativamente. Por quê? Ele não me dá valores. Ele só me diz se a temperatura aumentou ou diminuiu. Isso aqui é um termoscópio, olha. Um recipiente de vidro, geralmente com um bulbo aqui, ó, que nem uma garrafa de ponta cabeça. Você mergulha num líquido e deixa o líquido entrar aqui por capilaridade até um nível. Aqui dentro tem ar. Se esse ar esquentar, o que é que vai acontecer? Na verdade, o ar não. Você pode colocar o líquido. Se esse líquido esquentar, ele dilata, ele aumenta de volume. E o nível aqui sobe. Se eu pensar em termos de líquido. Se eu pensar em termos do ar, também posso esquentar este ar, esse ar dilata e esse nível desce. Os primeiros termoscópios foram desenvolvidos por Galileu Galilei e era um termoscópio a ar. O que significa isso? Ele colocava um balão de vidro contendo ar dentro de um líquido que por capilaridade o líquido subia até um nível. Se o ar aqui dentro aquece, ele se dilata e ao dilatar ele empurra o nível da água para baixo. Se você diminuir a temperatura, o ar contrai. Contraindo, o nível da água sobe. Então, neste esquema que nós estamos aqui, nesse esquema, a temperatura T1 pelo termoscópio, ela é maior que a temperatura do termoscópio 2 aqui. O termoscópio, ele é um indicativo se a temperatura subiu ou desceu. Ele não mede a temperatura em si. Foi Galileu Galilei que fez um termoscópio. Esse é um termoscópio que o Galileu desenvolveu, olha. Aqui era um recipiente de vidro que tinha um reservatório líquido. Aqui tinha um tubo muito fino ascendente e aqui um balão contendo ar na ponta. Dependendo do nível desse líquido, ele podia saber se a temperatura aumentou ou diminuiu. Tá? Se a temperatura sobe, o ar aqui dentro dilata, empurra o nível da água para baixo. Se a temperatura diminui, aqui do ar, ele contrai e o líquido aqui aumenta de volume, subindo o nível ao longo do tubo. Hoje existem termoscópios modernos que a gente usa como brinquedo. Esse aqui é um exemplo dele. Só que esse aqui, se você segurar aqui embaixo, a tua mão transfere calor para dentro desse recipiente. Ele esquenta o ar dilata, empurra o líquido aqui para dentro, o líquido passa para essa esfera aqui de cima. Ó. Então você transfere todo o líquido de baixo para cima por aquecimento da mão. Tá? Pelo contato da mão quente. O termoscópio, ele foi desenvolvido, até onde nós conhecemos, por Galileu Galilei. E era um aparelho indicativo se a temperatura subia ou abaixava. Mas para saber isso, você tinha que encostar o corpo que você queria saber a temperatura no termoscópio. Você tinha que encostar o corpo aqui nesse balão, ó. Então, precisa do contato. E o que se percebeu com o estudo de termoscópios? Que o calor, ele transita de um corpo para o outro. O calor se propaga de um corpo para o outro. E o que se observou? O calor sempre se propaga do corpo quente para o corpo frio. Lembra, quente é o de maior temperatura, frio é o de menor temperatura. Então, o calor sempre se propaga da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. E você observa isso em tudo na natureza. Então, isso passa a ser uma lei da natureza. A natureza se comporta assim.
Isso de maneira espontânea. Então, espontaneamente, o calor se propaga do corpo quente para o corpo frio. Nunca o contrário, você nunca vai ver calor sair do corpo frio e ir para o corpo quente. Mas se o calor se propaga do corpo quente para o corpo frio, então significa que o corpo quente perde calor para o corpo frio. Ou seja, deixa eu representar isso aqui de outra maneira. O corpo quente perde calor. Portanto, ele esfria. Mas o corpo frio ganha calor. Portanto, ele esquenta. E o que é que se observou? Se eu encostar dois corpos, um quente e um frio, o corpo quente doa calor para o corpo frio. O quente esfria e o frio esquenta. Até quando? Até que os dois atinjam a mesma temperatura. E como que a gente sabia disso no passado? Colocando um termoscópio em cada um, tá? O nível do termoscópio de ambos vai se igualar. Portanto, eles vão atingir a mesma temperatura. E daí não troca mais calor. Ou se troca calor, a troca é dinâmica. O mesmo tanto que um corpo doa de calor, ele também recebe. Essa condição onde o corpo quente doa calor para o corpo frio, onde o quente esfria, o frio esquenta, até que ambos atinjam a mesma temperatura, nós chamamos isso de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Toda vez que a gente coloca dois corpos de temperaturas diferentes em contato, passa a ocorrer um equilíbrio térmico. O corpo quente transfere parte do seu calor para o corpo frio. O quente esfria, o frio esquenta até que atinjam a mesma temperatura. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. É aquela temperatura final que é a mesma para os dois corpos depois que eles trocaram calor. Então tá aqui. Eu tenho esse corpo quente. Eu tenho esse corpo frio. No termômetro ou no termoscópio o nível está aqui, na área quente. Desse aqui, o termoscópio está com o nível aqui na área fria. Quando eu encosto os dois corpos, coloco em contato, o calor vai se propagar do quente para o frio. Então, o que vai acontecer? O corpo quente vai diminuir sua temperatura, o corpo frio vai aumentar sua temperatura, até que no final ambos fiquem com a mesma temperatura. Ou seja, foi atingido o equilíbrio térmico desses corpos. Então, TA está numa temperatura quente, TB é uma temperatura fria, encosta, o calor passa do quente para o frio, até que ambos atinjam a mesma temperatura, ou seja, atinjam o equilíbrio térmico. Existe um princípio, uma lei. O que é uma lei? Lei é aquilo que sai da observação da natureza, que você mostra que sempre funciona assim. Existe uma lei da termodinâmica que ela já era conhecida. A termodinâmica, ela se baseia em 4 leis. E historicamente elas são muito confusas. A primeira lei foi a segunda a ser descoberta. A segunda lei foi descoberta em primeiro lugar. A terceira lei é chamada de lei zero e a quarta ficou conhecida como terceira lei. Então, historicamente, elas... Mas a terceira lei da termodinâmica, também chamada de lei zero da termodinâmica, ela parte de uma observação muito direta. Imagine que eu coloque 3 corpos em contatos. O corpo A em contato com o C,
e o corpo B em contato com o C. Tá? A e B têm temperaturas diferentes. A e B têm temperaturas diferentes. Imagine que o corpo A entre em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, a temperatura de A e de C se igualam. E imagine que o corpo B também entra em equilíbrio térmico com o corpo C. A temperatura do B e do C se igualam. Se A tem equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C simultaneamente, então isso implica dizer que A está em equilíbrio térmico com B. É uma consequência lógica desta análise. Ou seja, se dois corpos, A e B, estiverem simultaneamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estarão em equilíbrio térmico entre si. Se dois corpos estão em equilíbrio com o terceiro, eles estão em equilíbrio entre si. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco, vamos imaginar, eu coloco um recipiente de vidro embaixo do meu braço, só que esse vidro tem um líquido. Então, imagina, tá aqui meu braço. Assim não, né? Tá aqui meu braço. E aqui eu coloquei um recipiente de vidro. E esse recipiente de vidro tem um líquido dentro, água, por exemplo. Imagine que eu deixe esse recipiente de vidro tempo bastante em contato com o meu corpo, de tal maneira que esse recipiente de vidro atinja o equilíbrio térmico com o meu corpo. Então, eu tenho um equilíbrio térmico entre o corpo e o vidro. Só que o vidro, dentro dele tem líquido. E como está um longo tempo, vão trocar calor e vai atingir o equilíbrio térmico entre o vidro e o líquido. Se tem um equilíbrio térmico entre o meu corpo e o vidro, um equilíbrio térmico entre o vidro e o líquido, então meu corpo está em equilíbrio térmico com esse líquido, pela lei zero da termodinâmica. Tá aí. É por isso que eu posso fazer a leitura de temperatura com um termômetro que tem um líquido dentro. Porque quando eu coloco embaixo do braço, o meu corpo entra em equilíbrio térmico com o vidro do termômetro. Mas o vidro do termômetro entra em equilíbrio térmico com o líquido que está ali dentro. Portanto, o quanto que o líquido dilata e marca de temperatura tem a ver com a temperatura do meu corpo, porque eu sei que eles estão em equilíbrio térmico entre si. No equilíbrio térmico é interessante que se eu fizer um gráfico, do... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Da temperatura de ambos os corpos em função do tempo. Então, coloco aqui um eixo. Então, aqui eu tenho temperatura. E aqui eu tenho tempo. Por enquanto, não vamos nos preocupar como se mede temperatura. Já já a gente fala disso. Então, aqui ó, é temperatura. E aqui é tempo. No tempo zero, os corpos estão aqui, ó. Este é o gráfico do corpo A, e esse é a temperatura do corpo A, e essa é a temperatura do corpo B.
Então, no tempo zero, eles estão em temperaturas diferentes. Eu encosto. O A de maior temperatura vai doar calor para o B de menor temperatura. E o B vai esquentar e o A vai esfriar. Então, com o passar do tempo, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, vai acontecer isso. Ó. Opa, apaguei tudo. Espera lá. Que eu já volto nisso. Então, o que eu estava fazendo era isso aqui. Ó. Aqui eu tenho temperatura. E aqui é tempo. Então eu tenho... Oh, meu Deus do céu. Espera lá. Eu cliquei em local errado, apaguei de novo. Não era isso que eu queria fazer. Vamos lá de novo. Então, tá aqui. Vou fazer devagar para não apagar o que não deve. Aqui o eixo é tempo. E aqui o eixo é temperatura. E aqui eu tenho, deixa eu tomar cuidado para não apagar aqui, o corpo A, que ele está aqui, temperatura alta, mais alta. E um corpo B, temperatura mais baixa. O que é que vai acontecer? Eles vão trocar calor. O A, que está numa maior temperatura, doa calor para o B, que está numa menor temperatura. Portanto, o A esfria, o B esquenta até atingir o equilíbrio térmico. Então, vai acontecer isso. Ó. O A, a temperatura dele vai caindo ao longo do tempo até atingir um patamar aqui. Ó. O B, a temperatura dele vai subindo ao longo do tempo até atingir um patamar aqui. Ó. De tal maneira que, no final, depois de um tempo, ambos atingiram a mesma temperatura. Esta temperatura aqui, ó. Esta temperatura. E essa temperatura é chamada temperatura de equilíbrio térmico. Tá aí. Então, o equilíbrio térmico vai ser muito importante para a gente entender os processos que acontecem no equilíbrio térmico. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Vamos falar sobre termometria. Termometria, o nome já diz tudo. Termo tem a ver com temperatura, metros, em grego, medição. Termometria são os processos e técnicas de medição de temperatura. Como que a gente mede temperatura? O termoscópio não mede, ele só indica qualitativamente se a temperatura aumentou ou diminuiu. Agora vamos ver como se mede temperatura. Então, Galileu Galilei, nas obras dele, ele vai mostrar a construção de um termoscópio de ar. Ele mostra isso em 1592. Ele não inventa do nada, ele se baseia num aparato similar de Heron de Alexandria, que é do século I depois de Cristo. E aí está o termoscópio de Galileu. Termoscópio, aquilo que eu falei, tem ar aqui, se esse ar dilatar, abaixa o nível da coluna de água aqui. Se esse ar contrair, o nível sobe. O ar só dilata se ele aquecer. Portanto, se o nível abaixar é porque a temperatura subiu. Se o nível da água subir é porque a temperatura diminuiu. Então, Galileu desenvolve o termoscópio. Ferdinando II de Médici, grão-duque de Toscana, ele foi o fundador da Academia Florentina de Experimentos. E ele vai construir um termômetro a álcool. O que é um termômetro a álcool? É algo que tem a mesma ideia do termoscópio. Só que agora, em vez de mergulhar ali, colocar ar, ele fez um recipiente contendo um bulbo aqui, ou seja, um reservatório, e ele preencheu isso aqui com álcool e fechou. Tá aqui. E agora,
é o álcool que ele vai esquentar ou esfriar. Se o álcool esquentar, ele dilata, isso aqui sobe. Se o álcool esfriar, ele contrai, isso aqui abaixa. Então, o nível que aparece aqui, ó, este nível, vai mudar. Se o álcool dilatar, isso aqui sobe. Se o álcool contrair, isso aqui abaixa. Então, é este nível aqui que vai mostrar a mudança. Igualzinho do termoscópio. Tá, mas espera aí, ele fez um termômetro. Como que é isso? Ele pegou esse termoscópio e criou uma escala graduada aqui, ó. Ele subdividiu uma dada distância da haste desse termoscópio num número de vezes e atribuiu valores aqui, ó. E ele, ou seja, ele calibrou isto. E a partir dali, o termômetro de Ferdinando de Médici vai ser, tecnicamente e historicamente, o primeiro termômetro do mundo. Não era nada prático. Ele não teve uma criação de escala adequada. Então, isso aqui, os valores eram difíceis de você analisar. Ele, ora colocou um valor, ora colocou outro, mas o embrião, a ideia do termômetro nasce aqui. Aí o astrônomo Ole Christensen Romer, um astrônomo dinamarquês, ele cria seu termômetro com escala própria. Ele constrói seu termômetro. Tá? Era, se não me engano, um termômetro de álcool também. E Olaus Romer, ele vai criar uma escala adequada, uma escala que vai ter pontos de referência. Lembre-se, quente ou frio é relativo. Então eu preciso de pontos que eu possa comparar. Um ponto para frio e um ponto para quente. Romer, ele vai colocar o zero do termômetro dele na temperatura de congelamento de salmoura. Você pega a água, mistura com sal, com uma dada concentração de sal, e resfria até que isso congele. Quando isso congela, ele vai tomar esta temperatura como sendo zero da escala do termômetro dele. E ele vai falar, olha, este é o zero do termômetro. E por que ele escolhe este? Porque durante o processo de congelamento, a temperatura praticamente não varia na água com salmoura. Então, Romer acaba escolhendo a água com salmoura. E o outro ponto que ele passa a escolher é o ponto de ebulição da água, quando a água ferve. E se você colocar um termoscópio na água fervente, então pega um recipiente aí, coloca água nele, coloca fogo, ou seja, aquece, essa água vai ferver. Ferver é entrar em ebulição, igual quando você faz café, ela começa a emitir um monte de bolhas, fica borbulhando. Se você coloca um termoscópio aqui dentro, nesse instante, você vai ver que o nível do termoscópio não muda. Se ele chega aqui, enquanto essa água estiver borbulhando, enquanto ela estiver fervendo, o nível da coluna de líquido do termoscópio não muda. Portanto, a temperatura não muda durante a ebulição da água. Ou seja, na ebulição da água, a temperatura é constante. E Romer vai usar deste fator como na salmoura também, no congelamento da água com sal. Romer vai usar esta definição
para criar uma escala. Então ele vai pegar o seu termoscópio, que era de vidro com um bulbo aqui, geralmente contendo álcool, e ele vai marcar 2 pontos. Um que ele vai chamar de 0, que é o ponto de congelamento da água com sal, e o outro, ele escolhe o valor 60, que é o ponto de ebulição da água. Este aqui vai ser o referencial quente para ele, e este é o referencial frio. Então, qualquer outra temperatura que ele queira medir vai ter que estar nessa faixa. E ele divide isso aqui em partes iguais. Ele cria uma escala, que a gente chama de escala graduada. Então, ele graduou isto. Então, agora ele pode falar de um valor de temperatura. Ou seja, 30 graus, quando você gradua, você usa o símbolo grau. 30 graus nessa escala é a temperatura que está na metade entre a salmoura congelada e a ebulição da água. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aí entra em cena um outro pesquisador, Daniel Gabriel Fahrenheit. Fahrenheit viveu de 1686 a 1733. Ele também constrói o termômetro a álcool, mas ele faz uma mudança inovadora. Ele constrói um termômetro a mercúrio. Ao invés do álcool, ele coloca mercúrio, que é um metal líquido, e percebe um bom comportamento do mercúrio. Ele escolhe os pontos de referência para a medida da temperatura dele. Ele escolhe, no termoscópio dele, ele escolhe 0 como sendo o ponto de congelamento da salmoura também. E ele escolhe, se eu não me engano, 80 como que é a temperatura quente, como a temperatura do corpo humano. Mede embaixo do braço ali e ele vai fazer essa divisão. Depois de muito estudar e não agradar, ficar com uma divisão muito quebrada, ele altera essa escala. Ele cria uma outra escala, que é a oficial Fahrenheit hoje, que é a seguinte. Ele toma o ponto de congelamento da água, não como 0, mas como 32. 32. E ele toma o ponto de ebulição da água como 212. Ele não tem mais o corpo humano como referência. Ele pega o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água. Ou seja, ele pegou esse termoscópio, dividiu aqui, em 180 partes iguais. 180 partes iguais. E esse termômetro ficou conhecido como termômetro Fahrenheit. O Fahrenheit também criou um termobarômetro, um aparelho que mede pressão e temperatura. Então esse é o termômetro Fahrenheit. E a escala que ele usou, a graduação que ele usou, é conhecida como escala Fahrenheit. E a gente representa como graus F, graus Fahrenheit. Aqui são 32 graus Fahrenheit e aqui 212 graus Fahrenheit. Um termômetro ainda bastante em uso em alguns países da Europa. Só recapitulando, 32 graus Fahrenheit é o ponto de referência frio dele, que é o ponto de congelamento da água.
212 graus Fahrenheit é o ponto de ebulição da água. E aqui ele dividiu em 180 partes iguais. Esse é o termômetro Fahrenheit. Aí entra em cena René Antoine Fechot de Réaumur. Réaumur foi um zoólogo. Ele cria um termômetro. Deixa eu só tampar um pedacinho. Ele cria um termômetro com escala própria, onde ele mesmo criou a escala também. E aí, nessa época, muitos pesquisadores começam a criar seus termômetros, onde ele utiliza o referencial frio, ele usa o ponto de gelo, o ponto que a água congela. E o referencial quente, o ponto de ebulição da água, também chamado de ponto de vapor. Veja que todo mundo começa a optar pelo ponto de congelamento da água e o ponto de vapor da água, ponto de ebulição da água. Por quê? Porque são pontos onde a gente consegue perceber nitidamente que a temperatura não muda naquela condição. Então você usa para poder calibrar o seu termômetro. E ele chamou de 0 o ponto de gelo da água e 80 o ponto de vapor. E ele dividiu a sua escala em 80 partes. Essa escala é chamada escala Réaumur. É um termômetro Réaumur. E a gente escreve como grau R, tá? Ou em alguns, grau RE, assim. Aqui o termômetro Réaumur. Veja, entra em cena ninguém menos que Isaac Newton. Fez tanta coisa na física. Newton também criou uma escala de temperatura. Tá? Ele cria um termômetro para ele com uma escala de temperatura compreendendo cerca de 20 pontos de referência, onde ele vai testar muitas coisas, do ar frio no inverno até brasas no fogo da cozinha, para tentar detectar o que seria bom. E ele definiu os pontos fixos da sua escala como o derretimento da neve e a ebulição da água. Então, Newton cria um termômetro com escala própria, onde o derretimento da neve ficou conhecido como 0 grau. E a ebulição da água como sendo 33 graus. E ele dividiu isso, então, em 33 partes, que ficaram conhecidos como graus Newton. Porém, Newton é com um termômetro desse que ele constrói, que ele descobre a lei do resfriamento, que a taxa de resfriamento de um corpo é proporcional à diferença de temperatura do corpo. Mas o termômetro de Newton não teve muito sucesso. Mas vai ser baseado no termômetro de Newton, que Anders Celsius, um físico, astrônomo e geólogo, que viveu de 1701 a 1744, um físico importante, ele fundou o Observatório Astronômico de Uppsala. Ele mostrou que a Terra era achatada nas regiões polares, juntamente com Maupertuis. Ele construiu termômetro com escala própria, onde ele colocou 0 grau para o ponto de ebulição da água e 100 graus para o ponto de congelamento da água. Então, Celsius usa um termômetro assim. Ele constrói aqui o termômetro, onde ele adota zero graus Celsius
0 grau para o ponto de ebulição da água. E 100 graus para o ponto de congelamento da água. E é uma escala dividida em 100 partes. Então, por ser dividida em 100 partes, ela é também chamada de centígrada. Escala centígrada. E aí se usava na época 0 grau centígrado é o ponto de ebulição da água. 100 graus centígrados era o ponto de congelamento da água. Por essa escala ser dividida em 100 partes, ela se tornou muito prática. E ela começa a ser adotada. Até que o zoólogo e botânico Carl Linnaeus, em 1745, inverteu essa escala. Continua sendo a escala Celsius, mas ele inverteu. Ele trocou a ordem aqui. Ele fez 0 grau para o ponto de congelamento da água e 100 graus para o ponto de vapor da água, para o ponto de ebulição da água. E a escala Celsius, invertida por Linnaeus, começa a se popularizar pela praticidade dela. E o termômetro da escala Celsius passa a se chamar termômetro Celsius. Então, o termômetro Celsius ele vai de 0 grau Celsius. Então, o nome da escala Celsius, é representada por grau C, grau Celsius. 0 graus Celsius corresponde ao ponto de congelamento da água e 100 graus Celsius ao ponto de ebulição da água. E esse é o termômetro que nós usamos aqui no nosso dia a dia no Brasil. As temperaturas são medidas em graus Celsius. Em alguns países, como a Inglaterra, mesmo algumas regiões dos Estados Unidos, usa-se mais a escala Fahrenheit. Na França, em algumas regiões da França, se usa a escala Réaumur. Então, nesse período, no final do século XVIII, os termômetros se tornam populares e medir temperatura torna-se uma tarefa mais fácil. Mas aí entra em cena John Harrison. Era um relojoeiro muito famoso. Tá? Ele, com seus trabalhos com relógios, vai resolver o problema de longitude. Quando você caminha pelo globo terrestre, você tem mudança de fuso horário. Então você tinha que saber calibrar como o relógio poderia variar ao longo desta linha sobre a superfície da Terra. Para isso ele vai inventar o cronômetro marinho, um cronômetro que corrige a longitude. Ele desenvolve diversos tipos de cronômetro. E para poder ajustar isso, muitos cronômetros, o tempo variava com a temperatura, porque isso dilatava peças internas. Então, para corrigir a precisão desses cronômetros, ele inventa o par bimetálico. E ele inventa molas com par bimetálico para colocar nesses cronômetros. O que é um par bimetálico? São duas lâminas de materiais diferentes, uma lâmina de um material A, colada a outra lâmina de um material B, assim. São duas lâminas de materiais diferentes. Materiais diferentes dilatam de forma diferente. Só que essas lâminas estão coladas entre si. Se eu aqueço isso aqui, por exemplo, coloco uma vela aqui, ó. A vela, ao aquecer esses materiais, eles vão dilatar. Mas não por igual, mas eles estão colados. Suponha que o de cima, o A, dilate mais que o B. Então ele vai esticar mais que o B. E ao esticar mais que o B, ele vai
gerar uma força curvando este par de lâminas para baixo. Então ele acaba curvando essas lâminas assim. Igual a gente está vendo nessa figura aqui, ó. Então a lâmina dobra para um lado. Então o par bimetálico ele dobra com a temperatura. Se, pelo contrário, ao invés de esquentar ou resfriasse, ele dobraria para o outro lado. Ele dobraria para cá. É o caso que a gente está vendo nesta figura aqui, ó. Aqui eu tenho vela aquecendo, ele dobrou para baixo. Gelo resfriando, ele dobrou para cima. Isso acontece porque a dilatação das duas lâminas ocorre de forma diferente. Então, uma querendo dilatar mais que a outra, curva a outra, causando este efeito. Então, aqui uma lâmina bimetálica aqui de metal, de aço com como que chama isso? Tipo zinco, metalão, tá aqui. Aí você coloca os dois, se aumenta a temperatura, isso aqui dobra. Por quê? O brass aqui dilata mais do que o steel. Então, gera essa curva. Aqui eu posso fazer estruturas curvas com ele, olha. Presa aqui. Aqui é 25 graus Celsius. Quando eu aqueço, isso aqui ao dilatar enverga mais para o outro lado, separa. Então isso aqui vira um interruptor liga e desliga. Um par bimetálico funcionando como interruptor. Isso a gente tem dentro dos ferros de passar roupa. Você sempre fica ouvindo um clique, porque o ferro liga e desliga. Então, quando atinge uma dada temperatura, o par bimetálico ali dentro dilata e desliga o ferro. Ao desligar, a temperatura começa a cair, a lâmina começa a encurtar e toca ali e liga de novo. Então, isso funciona como um sistema de ajuste e controle do seu sistema. John Harrison inventa isto aqui. Aqui a mola de par bimetálico, quando esquenta ela dilata. E ela gera uma tensão de mola aí com o calor. Conforme ela vai esfriando, ela vai voltando a enrolar. Ele vai usar isso dentro de cronômetros para fazer correções de temperatura. Ou seja, variação da medida do tempo com a temperatura. E aí, vão começar a empregar, a construir termômetros metálicos. O que é isso? Naquele tipo de mola ali, olha, você prende uma haste, que nem um ponteiro, e calibra aquilo ao longo de uma escala. Então agora, dependendo da temperatura que está aqui, essa mola dilata de um jeito que, a ponto de mexer esse ponteiro e ele marcar a escala aqui para mim. Então eu consigo ler a temperatura num termômetro metálico feito com mola de par bimetálico. Abraham Louis Breguet, outro relojoeiro, ele desenvolveu o termômetro metálico similar àquele que eu mostrei, e ele desenvolveu o termômetro registrador. Também usa par metálico, mas agora ele registra isso num papel. Então aqui ele consegue marcar a temperatura na qual o que você está medindo ali possui. Johann Heinrich Wilhelm Geissler, um físico alemão, inventou tubos contendo gases a baixa pressão, hoje conhecido como tubos de Geissler, e ele também inventa o termômetro clínico. O que é o termômetro clínico? É um termômetro que está na faixa de 35 a 42 graus Celsius, temperatura do corpo humano está nesse intervalo, em torno de 37. Aqui ele põe mercúrio dentro de um bulbo, ou seja, o mercúrio dilatando o nível você vê aqui, só que aqui ele põe um estrangulamento, de tal maneira que quando você aquece, a pressão aqui aumenta e o mercúrio vaza por esse estrangulamento aqui. Porém, depois quando resfria, ele tende a contrair, ele não tem pressão suficiente para atravessar o estrangulamento. Você precisa dar uma pressão adicional, chacoalhando o termômetro ali, para que o mercúrio volte para o bulbo. Então, uma vez que ele atinge a temperatura, a coluna fica naquela posição. Usado em hospitais por médicos, enfermeiros e etc. E o William Thomson
mais conhecido como Lord Kelvin, foi um grande físico do final do século XIX. Ele determinou o limite inferior para a temperatura. Ele vai mostrar para a gente que a temperatura tem um limite inferior. Eu não posso abaixar a temperatura tanto quanto eu queira. Vai chegar uma hora que a temperatura não abaixa mais. Ele chama isso de zero absoluto. Ele desenvolveu muitas coisas também. Ele desenvolveu projeto telegráfico transatlântico. Ele fez uma descoberta que leva o nome dele, que é o efeito Joule-Thomson. Ele desenvolveu uma teoria do átomo como um vórtice no éter. Ele estimou a idade da Terra. E numa palestra para estudantes, chamado Nuvens do século XIX sobre a teoria dinâmica do calor e da luz para a Royal Institution, ele vai falar, ele chega a desaconselhar os jovens estudantes de física a não fazerem física. Ou seja, ele, na verdade, ele chega a aconselhar a não fazer física. Por quê? Porque ele falava que nós já descobrimos tudo que tinha para ser descoberto. Esses jovens não teriam emprego. Então, aí ele fala, o que tem de duvidoso aí na física são duas nuvenzinhas que devem ser meros detalhes de ajustes experimentais. Uma nuvenzinha deu origem à física quântica e a outra à física relativística. Ou seja, os físicos caíram do cavalo, tinha aquela arrogância toda, aquela maneira de ver o mundo com uma certa arrogância, aprenderam que a gente não sabe tudo. Sempre tem coisas a mais para saber. Mas Kelvin, ele vai estudar temperaturas e vai discutir muito sobre o limite inferior da temperatura, que é o zero absoluto. Ele, através de um estudo chamado teoria cinética, ele mostra para a gente que a temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação molecular de um corpo. Quanto mais agitadas as moléculas do corpo, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor a temperatura. Então agora a gente pode dar uma definição um pouco melhor de temperatura. A gente havia dito que temperatura é uma medida do quão quente ou quão frio é um corpo. Agora a gente pode dizer que temperatura é uma medida do grau de agitação atômico-molecular. Quanto mais os átomos e as moléculas se agitam num sistema, maior é a temperatura. Então, essa agitação que a gente está vendo aqui tem a ver com temperatura. Temperatura é uma função da agitação aí. É uma medida dessa agitação. E não é só átomos isolados ou moléculas isoladas que agitam, não. Moléculas complexas também. Por exemplo, que uma molécula orgânica, essa agitação que ela tem a ver com a temperatura. Se eu aumentar a temperatura desse sistema, ela agita mais. Se eu diminuir, ela agita menos. Então, a temperatura está associada ao grau de agitação molecular. Temperatura associada ao grau de agitação molecular. E o zero absoluto, o que é zero absoluto? Então, Kelvin pensou da seguinte maneira, olha, se quanto maior a agitação, maior a temperatura, então moléculas muito agitadas têm temperatura grande. Moléculas pouco agitadas têm temperatura menor. Mas, se eu for diminuindo a temperatura, a agitação molecular vai diminuindo. E se eu diminuo mais a temperatura, o movimento das moléculas diminui. Se eu diminuo mais a temperatura, a velocidade das moléculas diminui. Se eu diminuo mais, a velocidade diminui mais ainda. Até quando isso? Até que a molécula pare. Quando a molécula para, quando ela atinge o repouso,
essa seria a menor temperatura possível. Não tem como ter temperatura menor do que essa. Kelvin chamou isso de zero absoluto. Zero absoluto é quando as moléculas atingem o repouso. Ou seja, esta é a menor temperatura que existe. Não faz sentido falar numa temperatura menor do que essa. Porém, Kelvin faz esses estudos no século XIX. E a lógica da análise mostrava isso. Porém, no século XX, com o advento e o desenvolvimento da mecânica quântica, a gente sabe que a molécula não atinge o repouso. Então, essa condição é inatingível. O zero absoluto, cujo conceito está associado ao repouso, ele é inatingível. Nós já estudamos. Veja, molécula vibrando, ela pode oscilar. Ela se comporta como se fosse um oscilador harmônico. E a gente viu nas aulas passadas que a energia de um oscilador harmônico quântico é N mais meio de H vezes a frequência. É esta a energia das moléculas também vibrando. Quando N igual a zero, vai ser a menor energia que tem. E ela não é zero, ela é meio de HF. Ou seja, mesmo no estado de mais baixa energia, N igual a zero, as moléculas não zeram sua energia. Elas têm meio de HF. Portanto, elas nunca param. Então, Kelvin não tinha essa informação para a época. Mas hoje sabemos, as moléculas nunca param. Portanto, o zero absoluto, ele é inatingível. Como foi Kelvin que propôs esses estudos, isso aqui ficou conhecido também como zero Kelvin. E a partir daí vai ser criada uma escala chamada escala Kelvin. E o símbolo é K. Não tem grau, porque ela não é uma escala graduada. Tá? Ela vai ser uma escala construída em termos teóricos. Então, tá aí. O que seria o zero absoluto? Teoricamente, é aquela temperatura na qual as moléculas param. Sabemos que as moléculas não param. Elas atingem um estado de mínima energia. E, baseando-se em estudos de termodinâmica, o pessoal conseguiu fazer uma extrapolação para saber quanto que vale esse zero absoluto. Quanto que vale este zero absoluto aqui, ó? Ou zero Kelvin. E as medidas de laboratório mostravam que isso aqui correspondia a menos 273 graus Celsius. E se nada atinge isso, nada atinge menos 273 graus Celsius. Portanto, menos 273 graus Celsius é a menor temperatura do universo. Tá? Nada atinge, fica abaixo disso. Veja, se zero Kelvin, zero absoluto, vale menos 273 kelvins, se eu somar 273 em cada um, 0 graus Celsius vai corresponder a 273 kelvins. E 100 graus Celsius, 100 a mais, 373. Então a gente constrói uma escala termométrica chamada escala Kelvin. Que ela vai de 273 kelvins a 373 kelvins. 273 Kelvin é o ponto de congelamento da água. 373 kelvins é o ponto de vapor da água. E repare que ela está dividida em 100 partes também.
mas a gente não usa graus, porque ela não saiu onde você pegar o termômetro e graduar, ela saiu da teoria e através de extrapolações a gente chega nesse valor. Então, criou-se uma escala chamada escala Kelvin e ela vai ser muito útil. Logo, logo a gente vai ver como que se determina este zero absoluto. Ela é tão útil que Kelvin passou a ser a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. Kelvin é a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. E aqui é a escala Kelvin. De todas essas escalas que nós comentamos, 3 são mais importantes, porque aparecem muito. Quais são? A escala Celsius, que a gente usa no nosso dia a dia, a escala Fahrenheit, que europeus usam no dia a dia, e a escala Kelvin, que é usada em laboratório. Essas 3 escalas são importantes. E o que a gente precisa aprender é converter de uma para outra, passar de uma escala para outra. Como se eu te der uma temperatura em graus Celsius, quanto que ele vale em Fahrenheit, quanto que ele vale em Kelvin? É fazer uma conversão de escalas termométricas. Veja, repara o seguinte, se eu pegar 3 termômetros idênticos, só que um graduado em Celsius, outro em Fahrenheit e outro em Kelvin. O mercúrio, se os termômetros forem idênticos, os mercúrios vão dilatar o mesmo tanto nos 3 se tiverem no mesmo ambiente com a mesma temperatura. Então, a dilatação do termômetro é proporcional ao comprimento dele. Ou seja, quanto mais ele dilatar, maior esse comprimento. Se eu pego um termômetro aqui, ó, e outro aqui, são 2 termômetros aqui em graus Celsius e aqui em graus Fahrenheit, por exemplo. Vamos escrever esses 2 termômetros. Então eu tenho aqui o ponto de vapor da água para os 2. Ponto de vapor. Aqui é 100 graus Celsius. Aqui é 212 graus Fahrenheit. O ponto de gelo, ponto de congelamento, aqui é 0 graus Celsius. Aqui é 32 graus Fahrenheit. Se eu tiver uma temperatura TC em Celsius, ela corresponde a qual temperatura em Fahrenheit? Essa é a pergunta. Veja, se a dilatação é proporcional ao comprimento, e se eu pego 2 termômetros feitos de mesmo material, feito com o mesmo material com o mesmo material termométrico, e comparo, o quanto que o mercúrio vai dilatar nos 2 vai ser igual. Mas eu posso construir uma escala em cada um. Então, quanto que ele dilata é proporcional à variação das escalas. Então, há uma proporcionalidade direta aqui. E eu posso medir essa proporcionalidade fazendo o seguinte. Meço quanto que varia daqui a aqui. Ó. C de 0 a C, que varia C menos 0. E quanto que varia aqui? 100 menos 0. Esta variação com essa tem que ser igual a esta sobre esta, que tem que ser igual a esta sobre essa, pois são todas proporcionais. Então eu posso fazer o seguinte, olha. Eu posso fazer o seguinte. Aqui 32 graus Fahrenheit, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit, aqui é grau Fahrenheit, aqui é grau Celsius, e aqui uma temperatura em Celsius corresponde a que temperatura em Fahrenheit?
Bom, eu faço essa proporção aqui, olha. Eu faço isto dividido por isso, ou seja, TC menos 0 dividido por 100 menos 0, isso tem que ser igual a esta mesma variação, isto dividido por isso. TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Ou seja, toda vez que eu analisar dois termômetros, quero saber quanto que vale a temperatura de um no outro, eu faço a variação entre aquela temperatura e o ponto de congelamento dividido pelo ponto de ebulição e o ponto de congelamento de um termômetro, tem que ser igual a essa variação do outro termômetro. E aí, igualo, ou seja, se elas são iguais, eu igualo e descubro o que eu preciso. Então aqui, olha, Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0 dá Celsius, Celsius menos 0 dá Celsius sobre 100. Dá isso aqui. Isso aqui tem que ser igual a F menos 32 dividido por 212 menos 32. F menos 32, 212 menos 32 dá 180. E isso aqui tem que ser K menos 273, K menos 273, dividido por 373 menos 273, ó. 373 menos 273 dá 100, dividido por 100. Se eu simplificar tudo isso aqui por 20, são todos aqui, todo o denominador dá para dividir por 20. 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9, 100 por 20 dá 5. Então eu chego numa relação de transformação. Celsius sobre o 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Tá aí. São os fatores de conversão. Mas ao invés de decorar isso aqui, é mais fácil sempre trabalhar com a variação da escala termométrica. Então, vamos ver uma aplicação disso. Olha. Determine a temperatura Celsius equivalente a 41 graus Fahrenheit. Eu quero saber qual é a temperatura em graus Celsius se um termômetro Fahrenheit marca 41 graus Fahrenheit. Então vamos ver. Construa os dois termômetros, o termômetro Celsius e o termômetro Fahrenheit. Aqui 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, temperatura TC Celsius. 32 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, TF graus Fahrenheit. Agora eu faço o seguinte. Faço TC menos 0 dividido por 100 menos 0, que é isso aqui. É igual TF menos 32 dividido por 212 menos 32, que é isso aqui. Pronto. Agora faço as contas. TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. É igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a equação de conversão. Como a temperatura em Fahrenheit é 41, no lugar de TF eu ponho 41. TC sobre 5 é 41 menos 32 sobre 9. Faço essa conta. TC dá 5 graus Celsius. Ou seja, quando você fala que a temperatura é de 41 graus Fahrenheit, isso quer dizer que são 5 graus Celsius. É frio pra caramba. Olha esse aqui, ó. Determine a temperatura Fahrenheit equivalente a menos 10 graus Celsius. Vamos ver. Construa os termômetros. E faço a variação. Esse menos esse dividido por esse menos esse é igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. Então, TC menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32.
Ah, professor, peraí, mas aqui ela deu menos 10 graus Celsius, não está abaixo do zero? É, mas como eu estou fazendo esse TC aqui é uma temperatura qualquer, tá? É uma temperatura qualquer. Então, eu posso fazer a variação aqui, depois só onde está TC eu troco por menos 10. Então, ó, TC menos 0 vai dar TC, 100 menos 0 dá 100, 212 menos 32 dão 180 partes, que foi o número de partes que ele dividiu. 180. 100 simplificando com 180 dá 5 por 9, que é o fator de conversão que nós já havíamos chegado. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora, no lugar de Celsius, eu coloco menos 10. Menos 10 sobre 5 é temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Daqui, faço a conta. Temperatura em Fahrenheit dão 14 graus Celsius. 14 graus. Graus Celsius, não está errado aqui, né, gente? É graus Fahrenheit. Está errado. Graus Fahrenheit. Então, a temperatura é de 14 graus Fahrenheit. Menos 10 graus Celsius é igual a 14 graus Fahrenheit. Tá aí. Olha esse aqui, ó. Num termômetro de mercúrio, a coluna líquida apresenta 0,4 centímetros quando em presença de gelo, em fusão, e 20,4 centímetros em presença de vapores de água em ebulição. Determine, item A, a função termométrica desse termômetro na escala Celsius. Item B, a temperatura da água de um recipiente em contato com a qual o termômetro apresenta uma coluna líquida de 8,4 centímetros. Então veja, ele não deu outro termômetro em escalas de temperatura, ele deu pela altura da coluna. Mas lembra que o deslocamento é proporcional. Quando ele fala determine uma função termométrica, ele quer saber como que a temperatura em graus Celsius varia com essa altura da coluna do mercúrio. Então vamos lá. Que eu tenho um termômetro em graus Celsius e um termômetro que não tem nenhuma escala graduada, mas ele deu os valores das alturas. Em presença de gelo em fusão é o ponto de gelo. A altura da coluna deu 0,4 centímetros. E em presença de vapores de água, vapor de água é quando está em ebulição. A altura da coluna deu 20,4 centímetros. Agora, para uma temperatura Celsius qualquer, esta coluna vai ter uma altura H qualquer. Como que eu escrevo a temperatura em função de H? É o que ele chama de função termométrica. Então, item A. Eu faço isto dividido por isto, tem que ser igual a isto dividido por isso. Então, TC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a H menos 0,4 dividido por 20,4 menos 0,4. Vai dar TC sobre 5, simplificando, é H menos 0,4 sobre 1. Daqui eu tiro que a temperatura em graus Celsius é 5 vezes o valor da altura H menos 2. Então, dado um valor de H, substituo ali que eu tenho a temperatura em graus Celsius. Item B. Qual é a temperatura da água quando a coluna líquida tiver 8,4 centímetros de altura? É só colocar no lugar de H 8,4. Então, eu tenho essa equação de transformação. No lugar de H, eu coloco 8,4. 5 vezes 8,4 menos 2. Isso dá uma temperatura de 40 graus Celsius. Ou seja, quando H tiver uma altura de 8,4 centímetros, a temperatura que o termômetro Celsius vai estar marcando é de 40
graus Celsius. Tá aí. Bom, agora a gente vai falar sobre o termômetro a gás e a escala de temperatura absoluta. Termômetro a gás e a escala de temperatura absoluta. A gente vai falar de um tipo de termômetro especial, que é o termômetro a gás de volume constante. Como que é isso? É esta figura que você está vendo aqui. Você tem um bulbo largo aqui, ó, onde você coloca um gás. Aqui você tem uma coluna aberta que você preenche com mercúrio líquido, que é bem denso e não deixa o gás atravessar por ele. Essa coluna aqui, ela vai formar, vai despejar aqui, olha, vai formar como se fosse um vaso comunicante e vai parar aqui. Por que que ela para aqui? Porque aqui tem o gás. O gás bate aqui, ela exerce pressão no gás, o gás exerce pressão nela. Então o gás exerce uma pressão no mercúrio, empurrando ele para baixo. Quando está nesta posição, a gente tem aqui uma posição, você vai colocar uma escala aqui, ó, e vai chamar o nível aqui de 0. Aqui é o reservatório de mercúrio. Para este nível 0, existe uma altura H de mercúrio acima do nível 0. Uma altura H de mercúrio acima do nível 0. Que é uma mangueira flexível. E aqui é um banho que você coloca, que você quer medir a temperatura. Então, o que acontece? Eu só tirar isso daqui. Eu coloco esse gás dentro desse recipiente que eu quero medir a temperatura do líquido. O que vai acontecer? Imagina que o líquido esteja quente. Vai, por contato, transmitir calor para o gás. O gás ganhando calor, ele se expande, ele dilata. O gás dilatando vai empurrar o mercúrio, já que ele não consegue atravessar o mercúrio. Então ele pressiona o mercúrio para baixo aqui, ó. Ao pressionar o mercúrio aqui para baixo, o nível aqui vai subir. Como eu quero volume constante, eu não quero que o volume de gás mude, o gás se expandiu. Agora eu vou erguendo esta coluna até que o peso dessa coluna de mercúrio vai gerando uma pressão, vai ficando cada vez maior. Lembre-se que a gente estuda em hidrostática. Quanto que vale a pressão aqui? Ou, melhor dizendo, quanto que vale a pressão aqui, no nível 0? Neste nível 0. Quanto que vale a pressão neste ponto? Deixa eu colocar aqui. A pressão neste ponto. Olha, a pressão naquele ponto vai depender dessa altura H aqui, olha. A pressão naquele ponto é igual à pressão atmosférica que atua aqui, ó, mais ρGH, que é o teorema de Stevin. Mais ρGH, que é o teorema de Stevin, que a gente estuda em hidrostática. Ou seja, a pressão nesse ponto depende dessa altura H. Se o gás se expandiu e pressionou a coluna de mercúrio, abaixando a coluna de mercúrio, eu pego esta coluna, aqui esse reservatório B, e ergo ele. Se eu deixo ele mais alto, o que é que vai acontecer? Aumentando a altura, eu aumento a pressão aqui. Aumentando a pressão aqui, essa pressão volta, fazendo com que esse mercúrio volte à posição de equilíbrio 0. Ou seja, eu consigo manter o reservatório desse gás com volume constante simplesmente erguendo ou abaixando esta coluna H aqui, ó. E aí o volume do gás não muda, mas eu descubro a pressão. Então, na verdade, esse dispositivo vai permitir eu medir a pressão do gás. O volume eu mantenho constante. Agora, é claro que o quanto que a pressão do gás variou
depende de quanto de calor ele recebeu. Portanto, a variação da pressão está associada à variação de temperatura. Então, eu posso comparar isso com a escala Celsius da seguinte maneira. Eu posso comparar isso com a escala Celsius assim. Eu tenho um termômetro Celsius. Zero graus Celsius, 100 graus Celsius e uma temperatura TC. Eu posso pensar naquela altura H, fazer um termômetro onde eu vou calibrar aquele termômetro com aquela altura H que nós vimos. Então, eu teria uma coisa assim, como se fosse um outro termômetro, mas em termos de H. Só que o H permite eu determinar a pressão. Então, para cada valor de H, eu vou ter uma pressão lida. Então, para 0 graus Celsius, eu vou ter uma pressão na leitura de 0 graus Celsius. Para 100 graus Celsius, eu vou ter uma pressão lida em 100 graus Celsius. E para TC, eu vou ter uma pressão P. Então, agora eu posso fazer este para este é igual a este para este. Então, eu tenho que TC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a P menos P0 sobre P100 menos P0. Daqui eu tiro que a temperatura em Celsius vai ser igual a P menos P0 sobre P100 menos P0 vezes 100. Ou seja, agora medindo com aquele dispositivo a pressão no ponto P, a pressão quando a temperatura é 0 e quando a temperatura é 100, eu consigo converter a pressão lida P em graus Celsius. Ou seja, é um medidor de pressão que se converte em um medidor de temperatura. Medidor de temperatura é termômetro. Então, aquele é um termômetro a gás. Então, eu consigo... Então, está aqui. Eu desenvolvi um termômetro a gás. Então, basta eu fazer uma leitura da pressão aqui, PT, substituo o valor dessa leitura aqui. Quem é P0? É a pressão lida a 0 graus Celsius. Basta eu fazer uma medida e eu conheço esse valor. Quem é P100? É a pressão lida a 100 graus Celsius. Se eu conheço o valor da pressão quando a temperatura desse banho for de 100 graus Celsius, então é só coloca um termômetro Celsius aqui, põe esse banho a 100 graus Celsius e mede a pressão. Então eu passo a conhecer esse cara. Depois põe um banho aqui a 0 graus Celsius e mede a pressão. Eu conheço esse cara. Agora, para qualquer outro valor de pressão, é só medir a pressão, colocar aqui e fazer essa conta que você descobre a temperatura do banho que causou aquela pressão no sistema. Então, esse é um termômetro a gás a volume constante. Então, o que a gente faz é isso. Como eu disse, esse menos esse dividido por esse menos esse é igual a esse menos esse dividido por esse. Me dá esta relação aqui. Ó. Cadê? Me dá esta relação aí. Eu chego nisso. Nossa, aqui está sobreposto. E o que é interessante é que os físicos começaram a utilizar esse tipo de termômetro para fazer medidas de temperatura, para associar com pressão, e
utilizaram qual gás aqui dentro? Eles utilizaram diferentes tipos de gases. Então, olha aqui um gráfico da temperatura. Que temperatura que é essa? Ela foi a medida do ponto de ebulição do enxofre. Então, aqui eles vão medir o ponto de ebulição do enxofre. Nesse banho, coloca enxofre em ebulição e mede a pressão. Pela pressão, calcula a temperatura. Então, faço um gráfico da temperatura em função da pressão. Só que aqui eles fixaram a pressão para ebulição. Então, como que ela está variando? Olha, quando o gás aqui dentro é oxigênio, o comportamento da função é este. Ó. Se eu coloco o gás nitrogênio, o comportamento da função é essa. Ó. Então, para cada gás, o comportamento é 1. Se eu coloco hidrogênio, o comportamento é este. Se eu coloco ar, que é uma mistura de gases, o comportamento é este. Mas repara uma coisa. Conforme eu vou diminuindo a pressão de ebulição, ou seja, o que é diminuir? Eu vou removendo o gás daqui, vou deixando o gás mais rarefeito. Conforme eu diminuo a pressão interna do gás, o gás vai ficando mais rarefeito. Todas essas linhas aqui ó, convergem para o mesmo ponto. Quer dizer, quando a pressão do gás tender a 0, a temperatura do enxofre para diferentes termômetros com diferentes gases tende a medir o mesmo valor. Isso significa que se, independente da natureza do gás que eu ponho aqui, desde que ele seja a baixa pressão interna ali quer dizer o quê? Um gás rarefeito. Então, se esse gás aqui dentro for rarefeito, ou seja, baixa densidade, não importa a natureza do gás, porque todos eles, quando ele é rarefeito, tendem a medir a mesma temperatura. Portanto, usar um termômetro desse com gás de baixa densidade, ele permite medir o valor sem interferir no resultado, ou seja, independente da natureza do gás, se é um gás oxigênio que tem nesse dispositivo, se é ar, se é nitrogênio, se é hélio, isso não vai interferir na leitura, porque todos eles dão a mesma leitura desde que eles sejam rarefeitos. Então, tá aí uma informação importante. Bom, na próxima aula eu vou retomar essa parte deste termômetro a gás e falar como, a partir dele, a gente consegue determinar o zero absoluto. Então, a partir deste termômetro, a gente consegue determinar o zero absoluto. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Até lá!